Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia para todos. Uma excelente manhã de quarta-feira, um dia abençoado. Deixo aqui também para todos os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos ao longo do dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Também sejam bem-vindos. Meus amados irmãos, com muita alegria que a gente se reúne aqui neste momento, que a gente se encontra aqui com um pensamento unido em Deus, nosso amado Pai. Meus amados irmãos, hoje estejamos com Cristo em nosso coração e juntos vamos viver aquele ensinamento que Jesus disse para Pedro: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoa de forma incontável. Perdoe as ofensas quantas vezes forem necessárias. Nós precisamos sentir essas palavras de Jesus. Muitas vezes nós pensamos no perdão apenas quando são acontecimentos muito grandes em nossa vida. Por exemplo, uma grande discussão, um grande desentendimento em família, um grande acontecimento ali que moveu várias pessoas e virou algo assim incontrolável, saiu do controle e aí acabou nos machucando emocionalmente. A gente só pensa no perdão, às vezes, com coisas grandes, sabe? Acontecimentos grandes em nossa vida. Mas nós precisamos entender o perdão também no dia a dia. Ele não é só para momentos assim marcantes, dolorosos que aconteceu conosco. Mas o perdão é sobretudo todos os dias. É quando estamos no trabalho e alguém fala algo que a gente não gostou. É quando estamos com os nossos colegas e alguém faz algo que não nos agradou. É quando a gente está dentro de casa, com a família, e tem ali um desentendimento tão pequeno, mas aquilo nos magoa. Essas pequenas coisas do dia a dia a gente precisa também aprender a perdoar. Porque às vezes essas coisinhas a gente guarda. E guarda rancor. Guarda as palavras que foram ditas e a gente não gostou. A gente fica guardando essas mágoas. E aí a gente fica ruminando isso. Pensando assim, nossa, olha o que a pessoa me falou lá no trabalho hoje cedo. Aí disso já vira uma fofoca. Aí dessa fofoca já começa a se espalhar. E aquilo vai tomando uma proporção bem maior do que realmente é. Nós precisamos trabalhar o perdão no dia a dia dessas coisas pequenas que vão nos magoando. A gente precisa limpar o nosso coração dessas mágoas do dia a dia. Então hoje estejamos com Cristo em nosso coração, pedindo realmente para Ele nos ajudar a tirar essa mágoa de dentro da nossa alma. Acordemos e falemos: Jesus, limpa hoje o meu coração dessa mágoa. Limpa do meu coração todo esse rancor. Não permite que eu guarde essa tristeza aqui, mas que eu aprenda a perdoar como o Senhor ensinou. Que possamos sempre pensar nessas palavras para o Cristo nos amparar no perdão. Porque não é fácil. Mas só da gente desejar perdoar já é um grande passo. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para iniciarmos aqui nosso momento do Evangelho Diário. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 16 do livro Boa Nova. Ontem eu já abri um pedacinho do que vai acontecer hoje na história e olha, tem muito ensinamento para a gente aqui. Meus amados irmãos, nós chegamos naquele momento em que Jesus foi preso. E nós sabemos que ele foi preso injustamente. E quando Cristo foi preso, aconteceu algo que ninguém esperava.
todos os apóstolos, menos João, ficaram com medo e fugiram. Ou seja, não estavam ali ao lado do Cristo naquele momento decisivo. Então, quando Jesus foi crucificado, estava apenas como apóstolo João. Tanto é que a mãe de Jesus, Maria, nossa amada Maria, estava ali do lado também. E João Evangelista é o que está do lado de Maria, apoiando ela naquele momento doloroso. Aonde estavam os outros apóstolos? Antes de eu continuar a história, eu penso que esse momento ele é muito triste, não só pela crucificação do Cristo, mas é porque que quando nós temos amigos, a gente passa por um momento doloroso, a gente espera apoio, não é verdade? Às vezes, sim, apoio da família, apoio dos amigos queridos, pessoas que a gente confia, não é verdade? Às vezes, nos momentos felizes, estão sempre com a gente. E a gente espera que nos momentos de dores também. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre aqueles que estão conosco nos momentos alegres estarão com a gente nos momentos tristes. Nem sempre aqueles que estão sempre com a gente na hora que tudo está bem nos apoiarão na hora que as coisas forem dolorosas na nossa vida. Isso aconteceu com Jesus, com o Cristo. Os 12 que ele mais confiava, só um estava lá. Só um. Aonde estavam os outros 11 apóstolos? Imagina como Cristo se sentiu. Jesus, que se doou tanto para eles, que fez do possível o impossível por eles. Imagina como ele se sentiu. Só que Humberto de Campos, ele traz um detalhe aqui, que eu digo que é uma surpresa para todos nós. Teve mais um apóstolo que compareceu. A história nos diz aqui, meus irmãos, que Tomé, o apóstolo Tomé, quando ele viu toda a movimentação da prisão de Jesus e tudo, ele fugiu. Ele fugiu de medo. Medo dele também ser preso, dele também ser crucificado. Só que, após fugir, ele se arrependeu. A consciência pesou dele fazer isso. E eu vou ler para nós esse trecho. Tomé também não resistiu às grandes vacilações do triste momento. Debandara. Todavia, depois, sentir o coração pesado de remorso. Ele desejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível pela última vez, uma palavra. Então, disfarçando-se de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas. Seu coração batia acelerado. Passou pela massa popular e aproximou-se de Jesus, que caminhava sobre a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques das pessoas. Tomé sentiu uma grande angústia que lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre até o madeiro se ergueu, até que o madeiro se ergueu, exibindo o sentenciado sob os raios do sol claro. Tomé, nesse momento, contemplou fixamente a Jesus e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Tomé, nesse momento, disfarçado, pôs-se a chorar discretamente. Logo, porém,
como se o olhar de Jesus o buscasse, avançou até o Cristo. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca naquele momento. E Tomé, nesse instante, se aproxima de Jesus. Olhando para o Cristo, crucificado no madeiro. Ele achou que Jesus fosse xingar ele. Ele achou que Jesus fosse o reprovar. Mas não. Tomé olhou para Jesus e o Cristo disse: Tomé, no evangelho do reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Tomé, no evangelho do reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. Quando o apóstolo ouviu essas palavras, ele caiu em lágrimas. Ele não aguentou. Meus amados irmãos, Tomé guardou aquelas palavras para ele. E olha que lindo que o Cristo fala, porque Tomé queria saber como que ele mostraria que ele está com Deus, que ele está com Jesus. E o Cristo diz o completo sacrifício. Esse é o sinal do céu. É claro que Jesus não falava aqui do sacrifício da carne, sabe? Sacrifício físico. Jamais. Ele falava do sacrifício do nosso egoísmo. O sacrifício de ficar pensando só em si, no que te beneficia. O sacrifício do orgulho, de se achar melhor que os outros, de humilhar o outro, de colocar o outro para baixo. O sacrifício do ciúme, da inveja, de não desejar que o outro seja feliz, que o outro também conquiste as coisas na vida dele. Desse ciúme sem raiz e razão nenhuma. De se incomodar pela felicidade do outro. De desejar um ao outro. É esse sacrifício que Jesus deseja. Sacrifício de sentimentos baixos que ainda estão em nós, dessa maldade que ainda habita no nosso coração. Desse olhar mal para o outro. É esse o grande sacrifício que a gente tem que fazer. Em nome de Jesus. Hoje, eu deixo essas palavras para o nosso coração. Amanhã a gente vai finalizar esse capítulo. Nós vamos finalizar aqui com um grande ensinamento, porque Tomé ele vai ouvir tudo isso, mas ele ainda vai vacilar. Ele ainda vai tropeçar. Eu digo que assim como nós, a gente ouve as palavras do Evangelho, mas a gente ainda tropeça, a gente ainda erra. E Tomé vai trazer um pedacinho disso na história para nós. Eu convido a todos para estarmos amanhã aqui, na quinta-feira, juntos, para mais um instante de Evangelho diário. Olha, meus irmãos, meu grande abraço e eterno agradecimento por esse encontro juntos. Que possamos levar aqui a paz do Cristo. Meus amados irmãos, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.